O Justiceiro vai ser uma peça-chave para a temporada de Demolidor, como a gente viu nesse segundo episódio, e como isso tudo vai modificar a forma que a Marvel trata o lado urbano. Então vem comigo, meus quesitos, porque tem muita coisa pra gente falar sobre esse segundo episódio. É o seguinte, vamos começando a falar aí sobre o discurso do Wilson Fisk, porque ele já explora diversas coisas que ele vai querer mandar aí na cidade de Nova York. Primeiro, já falando sobre o ponto do Justiceiro. É bem provável que o Justiceiro já esteja em plena ativa, ou pelo menos ele seja aquela áurea contra os bandidos. O Justiceiro aqui, de fato, como a gente viu na própria série do Justiceiro, ele é um ponto fora da curva, porque ele é conhecido, todo mundo sabe quem é ele, o Frank Castle, e pelo lado da polícia, a polícia já abraçou esse lado dele, de realmente eliminar bandidos, que é uma das bandeiras aí, ou a principal bandeira do Justiceiro. E também o Wilson, ele já vai falando aí sobre outros personagens, apesar de o Demolidor não estar mais na ativa, ele menciona o Demolidor, todo mundo sabe do embate que o Demolidor teve com o Wilson Fisk. E o Wilson ainda assim cita isso e inflama isso com o seu público. A questão aqui é que tá tudo muito invertido, como a gente comentou no vídeo passado. Se você quiser ver, vai lá, vou deixar aqui nos cards. Uma pessoa que o Wilson Fisk cita também é sobre o Homem-Aranha. Ele fala ali, né, a roupa de aranha. Porém, o porquê o Homem-Aranha não pode aparecer nas séries aí da Marvel? O Homem-Aranha, ele é uma propriedade da Sony, como a gente já sabe, e ele não pode aparecer em episódios ou formatos maiores de 30 minutos. A Sony não liberou ele para aparecer nesses formatos de série, então é uma questão burocrática. Uma pena, porque seria lindo ver uma aparição aí do Homem-Aranha na série do Demolidor, que faz total sentido com as HQs. E aí eu acredito que aqui a gente vê o Wilson Fisk muito mais seguro de si, né? A gente lembra que nas temporadas iniciais da Netflix, quando o Rei do Crime aparecia ali em público, ele era muito inseguro, ele não conseguia se comunicar com o público. Aqui como prefeito não, o cara, ele sabe, ele tá sendo bem assessorado, como a própria série já nos mostrou, e ele tá seguro de si, porque de fato o público dele é um público muito louco. O que tá acontecendo dentro do MCU é muito louco e até mesmo atual. Se a gente for lembrar nas HQs, o Wilson Fisk nas HQs ele teve que burlar as urnas para virar o prefeito de Nova York. Aqui a Marvel tornou pro lado atual a situação e coloca esse embate de várias pessoas ali, mesmo sabendo que o Wilson Fisk é um criminoso, eles querem ele no poder. A Marvel traz esse debate atual em torno ao mundo, a polarização política. E aí nós chegamos a ele, é o ator do Tigre Branco, que o episódio já inicia fazendo uma homenagem ao ator, justamente porque ele faleceu após as gravações da série do Demolidor, uma pena. E eu acho que por esse motivo aconteceram algumas regravações na série do Demolidor e também mudaram o foco do vilão. O Tigre aqui, ele vai ser utilizado como algo, como uma alavanca para um vilão maior. Tanto que tá muito rápido o desenrolar desse personagem nesse segundo episódio. E nas HQs é basicamente a mesma coisa, se a gente for pegar nas HQs. O Hector ali, ele é um vigilante, a mulher dele não quer que ele seja esse vigilante, e aí só mudam o lugar que ele é preso, porque nas HQs ele é preso, o cara tá roubando uma loja de eletrônicos ali, e aqui ele entra numa situação onde ele tá na linha do trem. E aí eu acho que esse detalhe aí, ele tá sendo bem explorado nesse segundo episódio, mas eu percebi que é algo que a série tá empurrando pra nós. O arco do Tigre Branco tá sendo desenvolvido de uma forma muito rápida. No próprio episódio, já descobre ali a roupa dele embaixo da cama, já descobre que ele é o Tigre Branco. O arco dele tá sendo muito rápido assim, e por isso que eu falo que provavelmente esse personagem aqui pode ter sido até cortado a maioria do arco dele. Ele pode se tornar um arco secundário dentro do arco principal da série do Demolidor. E como eu falei, é basicamente isso aqui que a gente tá vendo. Como a Marvel tá lidando com esse
novo formato, os vigilantes na cidade de Nova York. A partir do momento que o Matt consegue fazer com que o juiz não julgue o caso, não revele a identidade do Tigre Branco, mostra que a Marvel ela vai moldar aí algumas coisas em relação à lei para vigilantes, e isso é bem importante. Se fosse no mundo real, como a gente ia trabalhar com esses vigilantes que agora é basicamente uma praga, tem vigilante para todo lado, se acorda tem alguém querendo defender o crime aí por conta própria. Eu acho que é bem importante esse tema que a Marvel tá pegando aqui ao lado urbano da Marvel. E aí nós voltamos ao desenvolvimento do Wilson Fisk, que nesse episódio a gente tem um grande desenvolvimento dele. Ele filosofando ali sobre o pai dele, que a gente vê na temporada da Netflix. E lembrando que o pai do Wilson Fisk, ele tentou se candidatar aí a prefeito. A gente tem alguns flashbacks falando disso. Mas a questão aqui é o desenvolvimento do Wilson Fisk. Agora ele sendo prefeito, ele tá fazendo basicamente o que ele quer. Mas, de certa forma, o Wilson Fisk não é besta, né? Porque ele tá de olho no Matt. Ele sabe que o Demolidor está à espreita ali. E um detalhe que a gente já percebeu é que provavelmente ele tá atrás da mulher ali, da namorada. Ele ainda assim quer controlar o Matt, justamente porque ele provavelmente sabe que em algum momento da caminhada dele como prefeito ele vai ter que pisar na bola. E eu não desconfio que essa terapia de casal seja algo completamente premeditada, tanto pelo Wilson Fisk quanto pela mulher dele, pra ficar aí por dentro. Ele quer de alguma forma controlar o Matt, ele não sabe como. O episódio em si, ele mostra todas as faces do Wilson Fisk, até o lado mafioso dele, o lado mafioso ali. A gente tem o lado mafioso, tem o lado prefeito, tem o lado social do Wilson Fisk sendo desenvolvido nesse episódio sutilmente, tanto que o comissário aqui foi convidado a continuar no cargo pelas manobras antigas que o Wilson Fisk cometia. Ele não pode também agora, como uma pessoa pública, não ter ninguém ao lado dele. Aí a gente chega, né, no Matt, depois de ele seguir o policial ali, conseguir encontrar a testemunha que teoricamente libertaria o Tigre. E cara, que cena maravilhosa a partir desse momento. O primeiro e o segundo episódio, eles são perfeitos porque eles são completamente fechados. A gente tem lá o discurso do Wilson Fisk falando do Justiceiro, e no finalzinho ele emenda com o Justiceiro também, e também resolve alguns arcos que estavam sendo desenrolados. Depois que ele manda a testemunha embora, a gente tem ali claramente no pulso do policial, e de fato, como eu falei no início do vídeo aqui, os policiais provavelmente eles pegaram a bandeira do Justiceiro aí para ir contra os bandidos. Os policiais também estão fazendo hora extra aí na cidade de Nova York para deter o crime, já que o crime está completamente fora de controle. E eles estão seguindo o estilo Justiceiro, independente, eles só querem acabar com a bandidagem. Se é certo ou não, o Justiceiro que vai responder para o Matt. Mas aí fica a questão: como o Matt vai se livrar dessa situação? O cara cego conseguiu acabar com 2 policiais. Ele não acabou com a vida deles, ele só deixou eles inconscientes, mas esses policiais vão notar que o advogado tem alguma coisa de errado. E também pode ser das tramas dessa série. O Matt vai estar sobre a vigilância do rei do crime, dos policiais, da bandidagem, e eu acho que ele vai precisar de uma ajuda, e essa ajuda aí é a do Justiceiro, que vai estar auxiliando ele aí, porque o Justiceiro provavelmente ele não tem nada a ver com essa gangue dos policiais. Os policiais, eles tomaram o símbolo do Justiceiro para ele. Mas de fato aqui o episódio ele já traz a gente para o senso de emergência. Para mim, o Matt aqui, ele gostou dessa sensação aqui. Como o próprio Wilson Fisk fala lá no primeiro episódio, ele gosta dessa sede, né? A gente vê ali, imagine só, ele tá há algum tempo sem lutar, o cara começa a bater nele, ameaça ele, e ele não resiste, o cara não resiste, acaba com os policiais em 3 segundos ali, e depois a gente vê ele ali meio que, sabe, se livrando, o sufocamento do Matt ali, ele dando aquele grito, falando, ah, tô de volta. A questão é, esse primeiro e segundo episódio, eles são perfeitos. Eu quero saber se a qualidade vai continuar a mesma. Então, meus quesitos, deixa aí nos comentários o que você está achando sobre a série do Demolidor, porque assim,
Esses 2 episódios aqui, eu tava muito receoso com a série, vou confessar pra vocês, mas agora eu tô com hype lá em cima e por isso que vai ter vídeo aqui falando da série de Demolidor. Já aproveita aí, se inscreve no canal, ativa as notificações para assim que sair vídeo longo aqui, a gente vir correndo comentar sobre a série de Demolidor e também outras séries que eu vou trazer aqui no canal. Então deixa aí nos comentários o que você achou sobre esse episódio e como a Marvel vai conseguir conectar tudo que ela tá prometendo nessa série, principalmente os defensores. É claro que eu vou trazer um outro vídeo aqui falando sobre os detalhes desse primeiro e segundo episódio, referência, tem muita coisa que eu deixei passar aqui e eu te espero claramente num próximo vídeo, viu? Fui!